Conhecimentos de Sherlock Holmes. Literatura, 0. Filosofia, 0. Astronomia, 0. Política, fracos. Botânica, variáveis, versados nos efeitos de beladona, ópio e venenos em geral. Não sabe nada sobre jardinagem e horticultura. Geologia. Práticos, mas limitados. À primeira vista sabe reconhecer solos diferentes. Quando chega de suas caminhadas, mostra-me manchas e respingos nas calças e por sua cor e consistência, me dizem que parte de Londres os recebeu. Química, profundos. Anatomia, acurados, mas pouco sistemáticos. Literatura sensacionalista, imensos. Ele parece conhecer todos os detalhes de cada horror perpetrado neste século. Toca bem violino, é perito em esgrima e boxe, além de hábil espadachim. Tem um bom conhecimento prático das leis inglesas. Essa é uma descrição pontuada por Watson ao desenvolver o convívio com Sherlock Holmes num estudo em vermelho, que é a abertura inicial, um conto que vai te mostrar, um romance que vai te mostrar como se dá a amizade desse detetive e do seu ajudante, que perdura por séculos. Olá, seja bem-vindo. Você está no Bora Ler, eu sou a Cíntia e a gente hoje vai falar sobre as obras de Sherlock Holmes. Na verdade, a gente vai falar apenas de um dos livros que estão aqui. Esse é um box que eu tenho da HarperCollins. Ele tem mais 3 volumes, fora esse aqui. E eu quero apresentar algumas coisas para vocês. Porém, antes disso tudo aqui começar, já vou te pedir, se inscreve aqui no canal. Me segue nas redes sociais, lá na página do Instagram, gente. E se você puder curtir, compartilhar, comentar, faz qualquer coisa aí para ajudar esse canal a crescer. Ajuda muito na publicação dele pelo YouTube e eu fico muito agradecida. O link do livro, desde já, também fica aqui no box de informações, assim como as redes sociais, para que você possa me seguir, ok? Lá pelo Instagram, para a gente conversar também mais a respeito de livros, no Scooby e daí por diante. Então, Sherlock Holmes, um dos meus detetives preferidos, escrito por Arthur Conan Doyle, um médico que decide, apaixonado pela leitura e passa a escrever, mas ele não embala muito no mundo da leitura, da literatura, da escrita. Até que, desculpa, e aí ele acaba participando da faculdade e tem um professor ou um colega, algo do tipo, que tem essa perspectiva de deduções e faz com que seja mais aguçado isso em Arthur Conan Doyle. E aí o que ele faz? Ele começa a escrever sobre esse detetive, que tem um poder de dedução magistral, que é Sherlock Holmes. O livro Um Estudo em Vermelho o livro Um Estudo em Vermelho, tá? É um dos 3 livros que vem nesse volume aqui. Mais à frente eu também vou falar. Eu já li os 3 e decidi fazer a resenha para depois também fazer uma análise dos 3 livros. Mas hoje a gente só vai falar do Estudo em Vermelho, que é uma obra que foi publicada em 1987. Esse é o primeiro livro em que aparece Sherlock Holmes e a partir desse momento passa a ser descrito, a gente passa a conhecer inclusive como foi que Sherlock se juntou, conheceu o Sr. John Watson. E aí os dois acabam se conhecendo. Sherlock queria dividir o aluguel de um apartamento. John Watson, um ex-soldado do exército, médico do exército, que serviu no Afeganistão, e logo que os dois se encontram de cara, Sherlock já vai e fala para ele assim: você veio do Afeganistão? E aí ele fica: como assim? Eu não falei nada. E daí por diante a história vai se desenrolar e vai começar a surgir amizade. Os dois vão dividir o apartamento da rua Baker, número 222B, se eu não estou enganada, que antes não existia. Esse endereço obviamente não existia lá na Inglaterra e depois ele passou a existir.
Era um prédio que recebia muitas cartas de fãs que achavam que de fato Sherlock Holmes tivesse existido, mas há controvérsias, há informação apenas de que ele é um personagem fictício. E hoje essa rua existe, obviamente existe o prédio e existe lá na rua Baker 222B o próprio museu do Sherlock Holmes, que deve ser, já vi alguns vídeos e é muito parecido com o que a gente idealiza quando lê a descrição do quarto, né, da sala de estar de Holmes e também da série que foi passada lá, né, que quem estrela é o mais conhecido como o senhor, como o Doutor Estranho, que eu amei a série, eu assisti a série, achei maravilhosa. Algumas partes do primeiro episódio, inclusive, é muito coincidente com o livro, aquela parte inicial em que há esse encontro de Sherlock com John Watson. E aí, nesse livro, gente, eu fiquei meio... Porque quando eu vou ler, eu não fico pesquisando muito antes para que eu possa ir tentando entender. E aí eu não sabia que o livro era dividido em duas partes, inicialmente, né? Sherlock Holmes, ele começa a mostrar como é a sua vida com John Watson. O livro é narrado por John Watson, como todos eles, ao que me consta, ou todos, até agora tudo que eu já li e vi. John Watson é o narrador, e aí John começa a descrever essas coisas e o que é que acontece? Ocorre um crime horroroso lá na cidade e é encontrado numa casa o corpo de um homem com uma expressão facial horrorosa de pavor, alguns respingos de sangue, porém não existe nenhum corte, nenhuma perfuração nesse homem. E o que é que acontece? E aí a polícia não consegue resolver, a Scotland Yard, né, e Listrang, eu sempre esqueço o nome, gente, confundo, e acho que é Lestrade. E o que é que acontece? Eles não conseguem desvendar o caso e aí eles contam com o apoio de Sherlock Holmes e sua dedução. E aí o caso é resolvido na primeira parte. E eu fiquei meio sem entender, achei que tinha mais continuidade ou que quem havia confessado simplesmente estava blefando e não era. Mas depois eu vim entender lá no final. O que é que acontece? Há uma passagem em que depois dessa primeira fase a pessoa que comete o crime ela vai descrever o porquê aquilo aconteceu e ela volta no tempo. E aí vai ter uma passagem que mostra como era uma comunidade religiosa de Mormons naquela época dos Estados Unidos. Ele vai descrever todo o percurso que foi feito, né, por amar uma jovem que era a Flor de Utah, né? Essa moça que causou essa paixão avassaladora nele. Ela era criada por um homem muito bondoso, um homem persistente que salvou essa menina e se salvou. Era o pai dela e, enfim, há é triste, meio trágico, mas é extremamente interessante a história em si, né? Quando chega no final, você acha, obviamente, que o livro já vai perder a graça porque o crime realmente foi alegado pelo criminoso inicialmente, mas aí ele começa a narrar o porquê tudo aconteceu e é algo mais primoroso assim possível, né? Há também uma palavra escrita, né? Rage, lá na parede de onde esse corpo desse homem, né, que foi assassinado, foi encontrado. E aí é uma especulação se seria nome de mulher, se seria algo do tipo, mas aí Sherlock Holmes acha que não. Holmes acha que é algo relacionado à palavra em alemão e na verdade também pode ser que não seja. E há uma aliança encontrada no meio dessa história e de quem seria essa aliança. Enfim, é um romance bem interessante, é muito legal de se ver como vai se desenvolver o progresso de afinidade da amizade entre Watson e Holmes. E eu acho que um estudo em vermelho, né, para ser a primeira obra inicialmente, que foi publicada lá numa revista da época, naquela época era assim que funcionava os impressos, e extremamente magnífico. Eu dei 4,5 estrelas porque eu fiquei meio perdida mesmo na história em um momento, quando eu pontuei, depois foi que eu vim entender todo o processo a respeito disso. Então eu dei 4,5 porque teve algumas coisas que eu achei que ficou meio, sei lá, na minha humilde opinião, um pouquinho assim, não haveria tanta necessidade. Porém, o livro é maravilhoso. Então, se você não conhece ou só conhece a série ou só viu os filmes de Sherlock
Holmes, eu te indico a ler esse livro, tá? O Estudo em Vermelho, para mim é por onde você deve começar a primeira obra, para você entender como se deu todo o processo de amizade, como foi que se desenrolou esse envolvimento entre Sherlock e Holmes, entre Sherlock e John Watson, que é muito legal. É uma história muito interessante, muito inteligente e com um final que você, como sempre, não espera, com um enredo maravilhoso que prende sua atenção. Por mais que tenha sido meio cansativo, agora eu me lembrei por que eu dei 4,5. Foi porque eu achei meio cansativo a descrição do Jonathan, que é o cara que comete o crime, e ele vai descrevendo isso. Eu achei uma parte um pouco enfadonha por demorar chegar. Eu queria que chegasse logo ali para saber por quê. Mas isso não tira toda a beleza, toda a primazia de uma obra tão magnífica que é o Estudo em Vermelho de Sherlock Holmes. Então te indico, se você quiser comprar o box ou o livro individual Sherlock Holmes, vai estar aqui linkado no box de informações. Então é isso. Me segue nas redes sociais, curte, compartilha, comenta. Beijo e fica com Deus. Vamos ler. Bora ler. Bora ler.